Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos iniciar mais uma aula de Direito Constitucional e a gente vai conversar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Como você viu na apresentação, como eu conversei na apresentação com você, nós vamos dividir em várias partes os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º da Constituição, para ser mais simples. E a primeira parte é do inciso 1º ao 21. Apesar da gente ter aí 22 incisos para conversar, você vai reparar que é muito grande, então merece você uma atenção e um cuidado grande sobre o tema, beleza? Então vamos lá para os direitos individuais e coletivos. Em primeiro lugar, a gente viu que tem os direitos e garantias fundamentais e agora a gente vai ver os direitos e deveres individuais e coletivos, uma espécie desse gênero, beleza? Onde é que eles estão enumerados? Como a gente já viu na apresentação lá dos direitos e garantias fundamentais, eles são enumerados na própria Constituição, mas eles podem ser enumerados também aonde? No artigo 5º, mas fora do artigo 5º. Lembra que não há só direitos e deveres individuais no artigo 5º da Constituição. Eles podem estar também o quê? Fora do artigo 5º. Então você pode imaginá-los dentro do artigo 5º, como você pode imaginá-los espalhados pela Constituição. Tá? Temos ainda nos tratados internacionais com força de emenda e nos tratados internacionais sem força de emenda. Então vamos ver devagarzinho aqui como é que funciona. Então, em primeiro lugar, indo bem devagar, onde é que os direitos e deveres individuais e coletivos estão enumerados? Os direitos individuais e coletivos estão no artigo 5º, que a gente chama de quê? De catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, o catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos é o artigo 5º. Ouviu falar nessa expressão catálogo? Eu vou pensar no artigo 5º da Constituição. Só que lembrando que não tem só no artigo 5º. Existem outros espalhados na Constituição. Por isso que o artigo 5º, o catálogo dos direitos e deveres individuais e coletivos, esse catálogo não é taxativo, ou seja, não é exaustivo, não tem só eles. Esse catálogo ele é o quê? Exemplificativo. Existem outros direitos e deveres que não estão no artigo 5º da Constituição. Combinado? E aí, como a gente viu, a gente vai ter que pensar em outros direitos individuais. Onde é que a gente vai pensar? Fora do artigo 5º, como eu já disse, e também aonde? Nos tratados com força de emenda e nos tratados sem força de emenda. Então, devagarzinho. Exemplo de direitos e garantias individuais que estão fora do artigo 5º. Exemplo dos direitos individuais e coletivos estão fora do artigo 5º, eu posso pensar em quê? Licença gestante. Repara que a licença gestante é um direito da mulher e da criança. Ela é feita para a mulher e para a criança. É um direito individual da mulher e da criança. Por isso, um direito individual que não está no 5º, está no 7º da Constituição. Os princípios tributários, que visam proteger o indivíduo em face do Estado. Esses princípios tributários são direitos individuais, que você vai estar em direito tributário isso, mas são direitos individuais, então cuidado. E o direito à saúde, que também pode ser considerado como tal. O direito à saúde, além de ser um direito social, também para muitos é um direito individual. Então seriam direitos e deveres individuais que não estão no artigo 5º da Constituição. Só que lembra agora a questão dos tratados. Lembra você que existem tratados internacionais com força de emenda. A gente já andou falando sobre isso. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, diz o quê? Que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos, têm força de quê? De emenda à Constituição. Então, esses tratados que o Congresso Nacional aprovar por 3/5 da Câmara, por 3/5 do Senado, em 2 turnos de votação, esse tratado sobre direitos humanos tem força de quê? De emenda. Só que, lembrando
que existem também tratados internacionais sobre direitos humanos que não têm força de emenda. É o que está no artigo 5º, parágrafo 2º. O Brasil também tem tratados sobre direitos humanos que não foram aprovados por 3/5, foram aprovados pelo Congresso, mas não por 3/5. Eles também prevêem direitos e deveres individuais e coletivos. Só um detalhe: esses tratados internacionais sem força de emenda, o Supremo chama de quê? O Supremo chama de normas supralegais. Então presta atenção, quando você ouvir falar em normas supralegais, o que são essas normas supralegais? São os tratados que versam sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados com força de emenda. Não foram aprovados pelo voto de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado em 2 turnos de votação. Um bom exemplo sobre esse tratado é o Tratado de São José da Costa Rica. Voltando aqui para ele. O Tratado de São José da Costa Rica é um bom exemplo disso. Ele é um tratado que versa sobre direitos humanos, que for aprovado pelo Congresso Nacional, mas que não tem força de emenda, até porque a época dele não tinha esse detalhe na Constituição brasileira. Então, o Tratado de São José não tem essa característica de estar equiparado à emenda constitucional. Assim, esse tratado é chamado de norma o quê? Supralegal. Mas o que é a norma supralegal? O que vem a ser isso? A norma supralegal é aquela que está abaixo da Constituição, mas acima de quem? Das leis. É o que você vê nesse esquema. Repara a norma supralegal nesse esquema. Você tem a Constituição. É claro que paralela à Constituição a gente tem que colocar o quê? Os tratados aprovados por 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, em 2 turnos de votação, que tem força de emenda, estão lá em cima. Só que abaixo da Constituição e acima das leis, repara que está abaixo do texto constitucional, mas acima das leis, nós temos as normas o quê? Supralegais. Elas estão abaixo da Constituição e acima das leis. Isso aqui, meus caros, tem uma importância muito grande quando mais à frente a gente chegar na prisão civil, que vai ser a nossa terceira parte dos direitos e deveres individuais e coletivos. Quando a gente chegar lá, vai ser importantíssimo a gente lembrar dessas normas supralegais, porque a gente vai ver que o Supremo Tribunal Brasileiro, nosso Supremo Tribunal Federal, entende o quê? Que não pode haver prisão civil do depositário infiel, justamente porque o Tratado de São José da Costa Rica não permite, e ele é uma norma o quê? Supralegal. Eu falo rápido aqui, porque não é o momento, mas o momento é de fixar que normas supralegais são os tratados aprovados pelo Congresso sem força de emenda, que ficam abaixo da Constituição e acima das leis. Então, pensou em norma supralegal, nós vamos pensar em quê? Tratado sobre direitos humanos, né? Não é qualquer tratado, tem que ser direitos humanos, aprovados pelo Congresso, sem força de emenda. Beleza? No depositário infiel, a gente volta a discutir isso aí. Vamos agora ver um problema seríssimo que está no caput do artigo 5º. O caput do artigo 5º nos obriga a falar dos destinatários dos direitos individuais e coletivos. Repare que o caput do artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Você repara que ao pé da letra, os direitos e deveres individuais e coletivos valeriam para quem? Para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país. Note que a Constituição, como está bem marcada aqui em vermelho, eu venho fazer nova marca para deixar claro, só fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. Qual é o problema? Se você fizer uma interpretação gramatical, literal, se você fizer uma interpretação ao pé da letra, você vai chegar a um absurdo de achar o quê? Que os direitos individuais só valem para brasileiros e estrangeiros residentes no país. Se você chegar a essa conclusão, você vai ter um problema, que é qual? Você vai fazer com que o direito à vida só vai valer para quem? Para brasileiros
e estrangeiros residentes no país. Repara, ao pé da letra, o turista não teria direito à vida. O que é um absurdo você chegar a essa conclusão. A conclusão de que o direito à vida não valeria para o turista, para uma pessoa que está passando pelo Brasil, é um absurdo. A gente não pode pensar assim. Então a interpretação não pode ser literal. Qual a melhor interpretação? Ele diz o seguinte, olha, o Constituinte, aquele que fez a Constituição, o que ele quis foi o quê? Foi dizer que os direitos e garantias individuais, os direitos e deveres individuais e coletivos, valem para quem? Para todos aqueles que se encontram em nosso território, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Se a pessoa se encontra em nosso território, ela tem os direitos e deveres individuais e coletivos. A ela é dado o artigo 5º, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, estando no nosso território. Essa é a maneira mais fácil de interpretar, e não ao pé da letra. E não negar, por exemplo, o direito à vida ao estrangeiro que não reside no Brasil, mas que está passando pelo Brasil. O segundo cuidado que você tem que tomar é, como dizia um professor meu na faculdade, de que o artigo 5º é uma espécie de um elástico, de uma sanfona. Porque ora o artigo 5º vale para todo mundo. E tem hora que o artigo 5º só vale para o brasileiro nato. A gente vai ver durante a nossa aula que o artigo 5º diz que o brasileiro nato não é extraditado. E aí ele está falando só do brasileiro nato, apenas dele. Então o artigo 5º é uma espécie de sanfona, como dizia esse meu professor. Ora vale para todo mundo, ora vale só para o brasileiro nato. Tá bom? Então por isso também um cuidadozinho que você tem que ter. Mas na sua prova, a melhor interpretação, aquela que já caiu em prova, é chamar a atenção de você de que o artigo 5º da Constituição vale para quem? Para os brasileiros e para os estrangeiros que estão em nosso território, ou seja, para todos aqueles que encontram-se em nosso território. Vamos seguir agora e vamos ver como é que o artigo 5º enumera os direitos individuais e coletivos. No caput do artigo 5º, a Constituição garante o direito à vida, o direito à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então repara que no caput do artigo 5º, a Constituição traça os nossos direitos individuais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O que a Constituição faz a partir de agora? O que ela faz é conversar sobre cada um deles, individualmente sobre cada um deles. É o que a gente vai fazer agora, é conversar sobre cada direito individual. Vamos inciso por inciso, combinado? E a gente começa com o direito à vida, logo de cara no nosso caput. Em primeiro lugar, a Constituição garante o direito à vida, que vai desde a concepção até a morte. Possivelmente, em algum momento, vai se discutir a figura do embrião, que já se discute. Mas a ideia é que, quando pensa no direito à vida, nós vamos pensar na concepção até a morte. Beleza? Em segundo lugar, quando se fala no direito à vida, não é só garantir a vida biológica, não é só viver, mas é viver de maneira digna. Por isso que chama a atenção de você mais uma vez que o artigo 1º da Constituição, no inciso 3º, tem como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. A Constituição, quando enumera os direitos, os fundamentos da República, melhor dizendo, ela enumera como um dos fundamentos da República o direito à dignidade da pessoa humana. Então a dignidade da pessoa humana faz com que o direito à vida não seja só a vida biológica, mas seja uma vida de maneira digna. Então garante o mínimo existencial a uma pessoa e também o mínimo patrimonial dessa pessoa. Ao garantir o direito à dignidade da pessoa humana, é dar a ela um mínimo de existência, dar a ela uma maneira de garantir a sua existência e garantir também um mínimo de patrimônio. Então, a ideia do artigo 5º não é só garantir a vida biológica, mas é garantir a vida de maneira digna. Segundo lugar, ainda sobre direito à vida é um tópico bem longo, que a gente tem que conversar sobre muita coisa, pois muita coisa pinta em prova. Em regra, a Constituição proíbe o aborto. Então, em regra, há no texto constitucional a proibição ao aborto, tá bom?
Então, a partir do momento que se garante o direito à vida, está implícita a proibição do aborto. Por isso que no direito brasileiro, o aborto só é visto de maneira excepcional. O aborto só é permitido nas hipóteses do artigo 128 do Código Penal. Por que isso? Porque a regra é a proibição do aborto, pois o crime de aborto ele é tipificado no Código Penal como um crime contra a vida. Os artigos 124 a 127 do Código Penal vão tipificar o aborto como um crime contra a vida. Então, sendo o aborto um crime contra a vida, isso materializa a Constituição quando diz que a vida é garantida. Só que o nosso Código Penal, e as pessoas entendem que é correto, admitem excepcionalmente o aborto. E aí vai dizer que não se pune o aborto praticado por médico, diz o artigo 128, se não houver outro meio para salvar a vida da gestante e se a gravidez resultar de estupro. Então, nesse caso, admite-se o aborto da seguinte maneira, né? Nesses casos, o aborto não é crime. Não. Se houver o aborto praticado pelo médico, não haveria o tipo penal incidindo aí, tá bom? Mas vamos deixar o Código Penal ao lado. O mais importante para a nossa prova é estabelecer de maneira muito clara que o direito à vida leva como consequência a proibição ao aborto. Agora vamos enfrentar um outro problema. Foi o julgamento da DPF número 54, que é o caso da anencefalia. O que é essa anencefalia? É um feto sem cérebro. Uma má formação congênita no qual o cérebro não está formado. Qual é o problema disso? É que, de acordo com o direito, principalmente o direito civil, a morte é a morte cerebral. Então, se a morte é cerebral, esse feto, teoricamente, não teria vida. Então, baseado nisso, o Supremo entendeu o quê? Que você estabelecer isso como um tipo penal, isso é inconstitucional. Então, fazer com que o artigo 124 do Código Penal se aplique como aborto seria inconstitucional. Então, de alguma maneira, diz o Supremo que se o nascituro, né, se o feto não tem cérebro, tem uma má formação cerebral, a interrupção da gravidez não constitui o tipo penal do aborto. Então, ela admite essa interrupção sem considerar o crime de aborto. Então, essa parte que está em vermelho é a parte do acórdão. O ministro relator foi o ministro Marco Aurélio, uma decisão de 2012 do Supremo, que diz assim: mostra-se inconstitucional interpretação da interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada. Então, é inconstitucional a interpretação de ser uma conduta tipificada. Logo, é constitucional você interpretar dizendo que não é aborto. Tá bom? Então, toma cuidado, porque de acordo com o Supremo, a interrupção da gravidez do feto anencéfalo não é considerado tipo penal de aborto. De acordo com o Supremo, seria inconstitucional admitir como tal. Beleza? Vamos à questão da eutanásia. A partir do momento que o Brasil garante o direito à vida na Constituição, em regra, né, não se admite no direito brasileiro a eutanásia. Aqui a gente não vai aprofundar os tipos de eutanásia, que tem a eutanásia ativa, a eutanásia passiva, que é a ortoeutanásia, que alguns vão admitir que nesse caso, dependendo da situação, não seria a eutanásia propriamente dita. A gente não vai entrar por aí. Acho que na sua prova, até hoje não houve nenhum detalhe desse tipo, até que não estaria no programa. Então é só admitir na prova de que a eutanásia fere a vida, logo a eutanásia não é admitida no direito brasileiro. Beleza? Ainda no direito à vida, a questão da pesquisa com célula-tronco. Se bateu no Supremo a possibilidade ou não de pesquisa com célula-tronco, se seria ou não seria possível essa pesquisa. A discussão é o direito à vida, se até que ponto a pesquisa com célula-tronco não violaria o direito à vida. E o Supremo entendeu que não, que pesquisas com célula-tronco não violam nem o direito à vida,
nem a dignidade da pessoa humana. Portanto, ao Supremo admitir isso, o Supremo admite a possibilidade dessas pesquisas, é claro, com alguns parâmetros, mas para efeito de prova é possível sim a pesquisa, desde que alguns parâmetros venham a ser respeitados. Joia? E aí, se você quiser maiores detalhes, basta acompanhar o julgamento da ADI 3.510, tá bom? Que você vai encontrar no próprio site do Supremo a respeito disso. Eu acho que para a sua prova não precisa aprofundar, acho que essa ideia aqui já basta para o seu concurso. Vamos falar de pena de morte. A Constituição brasileira, mais uma vez, pela enésima vez, garante o direito à vida, portanto, ela proíbe a pena de morte. O artigo 5º, inciso 47 da Constituição, deixa claro que não haverá pena de morte. Só que ela abre uma exceção. Repara que a Constituição fala que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então a Constituição admite a pena de morte na hipótese de guerra declarada. Então ela vai permitir a pena de morte na hipótese de guerra. O Código Penal Militar regula a matéria. O artigo 56 do Código Penal Militar prevê que a pena de morte em caso de guerra será por fuzilamento. E o artigo 355 diz que o crime de traição leva à pena de morte. Aqui é só um detalhe para você, porque uma vez em prova o cara foi citar o Código Penal Militar, tá bom? Fica aí só o registro. O mais importante para você, o que é importantíssimo para você, é a ideia de que não haverá pena de morte, salvo em caso de quê? De guerra declarada. Então não existirá pena de morte, só se admitindo em caso de guerra declarada, nos termos do Código Penal. Outra consequência do direito à vida é o direito à saúde. Ele não está previsto no artigo 5º, mas se a vida leva à vida digna, o direito à saúde é uma consequência disso. Então, todos têm direito à saúde como uma consequência do direito à vida. Lembra que ele não está no artigo 5º da Constituição. Bom, e aí só para registro seu, o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e acaba garantindo o direito à saúde nesse bloco, tá bom? Vamos deixar o direito à vida ao lado e vamos encarar agora os incisos do artigo 5º. Como eu tinha dito, a gente vai trabalhar um por um. E vamos logo de cara falar da igualdade, que está no caput, mas também fica bem marcado no inciso 1º, quando diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O caput já falava em igualdade e o inciso 1º garante a igualdade entre homens e mulheres. Primeira coisa para chamar a atenção da gente, uma lição da doutrina, fui pincelar aqui o Alexandre de Moraes, mas que vale para a gente para efeito de prova. A igualdade entre homens e mulheres ela não pode ser absoluta, e seria absolutamente injusto que fosse. Na verdade, quando a Constituição estabelece a igualdade entre homens e mulheres, o que a Constituição quer é não ter a discriminação, que a mulher não possa ser discriminada. Portanto, se por acaso houver algum favorecimento à mulher com o objetivo de diminuir o desnível com o homem, isso é válido. Então, por exemplo, a lei eleitoral estabelece que pelo menos 30% dos candidatos às eleições tem que ser do sexo, do gênero feminino. Quer dizer, a lei eleitoral diz assim, olha, 70% tem que ser de um gênero, 30% tem que ser de outro. Como na prática a maioria é homem, significa que dizer na prática esses 30% são femininos, né? São mulheres. Isso é válido, é totalmente válido, porque na verdade o que você está é o quê? É diminuindo o desnível entre homem e mulher. A licença gestante, que é diferente, a aposentadoria, que é diferente. A CLT e a Constituição falam em proteção do mercado de trabalho da mulher. Em outras palavras, claro que haverá diferença entre homens e mulheres. Essa diferença tem o objetivo de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. O que a Constituição, quando diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que ela quer é o quê? É proteger a mulher em face do homem. Portanto, fazer com que
não haja uma discriminação contra a mulher. Não pode haver essa discriminação negativa em relação à mulher. Por isso, por essa razão, o Alexandre de Moraes chama a atenção da gente dizendo assim, que a correta interpretação desse dispositivo torna-se inaceitável a utilização do díscolo sexo sem que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente o homem e a mulher, aceitando, porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis. Então, se o objetivo for atenuar o desnível entre homem e mulher, isso é válido. Então, pode haver uma vantagem para a mulher que não tem para o homem? Claro que sim, quando o objetivo for diminuir essa diferença entre homens e mulheres, tá bom? Então a igualdade não é absoluta, já que você pode dar um tratamento diferenciado à mulher sem discriminá-la. O que não pode é a discriminação negativa. Vamos seguir e vamos enfrentar um outro problema, que é a questão da igualdade formal e material. Quando a gente pensa na igualdade, a gente pensa na primeira ideia de que todos são iguais. Mas a coisa não é tão simplória. Nós temos a figura de duas igualdades. Primeiro, a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, onde todo mundo é igual. E a outra igualdade é a igualdade material ou substancial, que cada vez mais cresce. Essa igualdade material ou substancial é aquela que leva em consideração a desigualdade. Essa igualdade material ou substancial, ela tem a ideia de que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma distinta. Então você trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma diferente. Como assim? Vamos começar pela igualdade formal, aquela ideia de que todo mundo é igual. Eu acho que a melhor ideia de que todo mundo é igual, da igualdade formal, onde todos são iguais, é o direito ao voto. Repara que o direito ao voto, todo mundo é igual na hora de votar, você não separa o voto. Isso fica muito claro no artigo 14 da Constituição, que diz: a soberania popular será exercida sobre o sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos. Então, quando você diz assim, com valor igual para todos, significa dizer bem claro o quê? A igualdade formal. Todos são iguais. Não há diferença aqui. Todos venham a ser iguais. Beleza? Só que a gente tem a igualdade material, onde a ideia é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Ou seja, você dá um tratamento diferenciado, sem ferir a igualdade. Toma cuidado que algumas bancas, seguindo alguns autores, chamam de discriminação positiva ou inversa. Não deixa de ser uma diferenciação, uma discriminação, só que ela é positiva, ela é inversa. O objetivo é diminuir a desigualdade e por isso válida. Alguns exemplos que eu posso citar: percentual de vagas para deficiente em concurso público. É isonomia substancial, você trata as pessoas diferentes aí. O objetivo é justamente dar uma reserva de cota para o deficiente, justamente para dar a ele o acesso ao serviço público. Um outro caso, chamado de discriminação positiva ou inversa na política afirmativa racial, é a reserva de cota racial. A reserva de cota racial, que é essa política afirmativa, que alguns chamam de discriminação positiva ou inversa, é um outro exemplo. O Supremo entendeu como constitucional, como válida essa reserva. A individualização na pena no direito penal. O direito penal, na hora de fixar a pena, ele leva em consideração o indivíduo. Então, portanto, não haverá uma igualdade absoluta entre eles. Haverá uma separação, por isso válida. A incidência de impostos. Quando você pensa nos impostos, eles não vão incidir de maneira igual. O imposto sobre a cerveja não pode ser igual ao imposto sobre o arroz. O valor do IPTU não pode ser igual para todo mundo. Os lugares mais nobres têm um valor maior do que os lugares mais carentes. Portanto, é um outro exemplo disso. O imposto de renda não é igual para todo mundo. Você não pode taxar todo mundo de maneira igual no imposto de renda. Seria uma discriminação. Então, você leva em consideração a separação das pessoas. Gratuidade de justiça para o hipossuficiente. O acesso à justiça ele é pago.
mas em algumas situações é gratuito, por exemplo, o hipossuficiente, a pessoa que não tem o recurso financeiro naquele momento. Aqui são alguns exemplos, e a título apenas de exemplos, de igualdade material, onde você considera as pessoas iguais, mas levando em consideração as suas desigualdades. Então você trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Em cima disso, temos a decisão do Supremo sobre a reserva de cota racial no vestibular, mas vale para concurso público também. Foi uma ação direta promovida pelo DEM em face de uma decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa da UNB. E o Supremo entendeu como constitucional a reserva de cota racial. Nessa decisão, cujo relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, foi estabelecido que as políticas de ação afirmativas não configuram meras concessões do Estado, mas deveres extraídos dos princípios constitucionais. Portanto, essas cotas encontram amparado na Constituição, um amparo no texto constitucional. Em outras palavras, faz com que aqui você tenha uma igualdade material. É uma discriminação? É, só que ela é positiva, ela é inversa. Por isso que ela é válida, ela é totalmente válida, pois ela está dentro da igualdade substancial. O texto aí é grande, eu passei um pouquinho rápido, peço que você dê uma lida, tá bom? Mas, para efeito de prova, se for perguntado se é válido, a resposta é que sim. Esse tema é muito grande, vamos fazer uma pequena pausa aqui, você toma um cafezinho, vai ao banheiro e a gente retoma com a liberdade de atuação, artigo 5º, inciso 2º.